A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Estamos aqui para mais um domingo de ensinamento, mais um domingo de aprendizado. A lição de hoje é a lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. No texto áureo, vai estar em João, capítulo 4, versículo 24, e diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador, a posição espiritual em que o adorador se coloca. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorador e não aonde adorar. Isso que vale dizer que não é aonde, mas é como, é o que tipo de adoração você tem entregue ao Senhor. E temos dois exemplos. O exemplo dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que entregaram ao Senhor adoração com fogo estranho, uma falta de adoração, de reverência, não era uma questão de formalidade, não faltou formalidade na entrega daquela oferta. O que faltou foi sinceridade naquela oferta. O que nós devemos ofertar ao Senhor é sinceridade, é amor e obediência. É o que nós vamos ver em Samuel, 1 Samuel, quando ele vai falar a Saul que o Senhor ele não se alegra com sacrifício de tolo, que o Senhor deseja de nós obediência, que obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não se alegra, não recebe o sacrifício que não é sincero, a oferta que não é sincera. Então a adoração que vem estranha, com sentimentos, sensações, intenções estranhas, o Senhor não recebe, é fogo estranho. Da mesma forma, toda oferta que vem com um sacrifício de tolo, porque não há mudança interior, o Senhor também não se alegra, o Senhor também não se agrada, o Senhor também não recebe. Amém? Então, que nós tenhamos obediência como princípio e a verdade, a sinceridade, um coração completamente aberto ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque não há nenhuma palavra que vá sair da sua boca ou que venha surgir na sua mente que Deus não tenha conhecimento. Então não é aquilo que eu demonstro exteriormente, mas é aquilo que o Senhor pode ver internamente dentro de nós. Amém? Leitura bíblica hoje está em 1 Coríntios capítulo 14. Na verdade, todo o estudo ele está baseado em 1 Coríntios 14, no capítulo 14. Em alguns momentos, o comentarista vai trazer alguns versículos, além desses que vão ser lidos agora. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, do 26 ao 32. Eu vou fazendo as pausas para fazer os comentários dos versículos. Amém? Diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então Paulo ele já dá uma diretriz para a edificação da igreja. O que vos fazer quando vos ajuntai-vos? Então, que fareis, pois, irmão, quando vos ajuntais? Quando estiverem juntos para o culto? Tem salmo, tem palavra, tem leitura, tem doutrina, ou seja, tem ensinamento.
tem exortação, tem revelação. O Espírito tem se revelado, ele tem revelado a igreja, ele tem revelado os seus princípios, seus anseios para a igreja. Tem línguas, há a presença de línguas estranhas, sejam em outros idiomas, sejam línguas estranhas que não sejam compreensíveis, mas tem tradução dessas línguas. Então que tudo seja feito para a edificação do corpo de Cristo. E se alguém falar língua estranha, faça isso por duas pessoas, ou quando muito, 3. E por sua vez que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nós já ouvimos que quem fala em língua fala para a sua própria edificação, porque você pode orar em línguas, você pode ter este momento de falar em línguas, mas a edificação da igreja só acontece quando há a tradução disso, quando o Espírito fala através da pessoa e é compreensível para a igreja, que tem alguém que... A própria pessoa, muitas vezes, se você observar, não sei se os irmãos já observaram, mas observando, que a partir do momento a pessoa entra num estágio que ela está em espírito e ela começa a falar sons que nós não conseguimos discernir, mas logo em seguida ela já diz. O Espírito vai se manifestando e vai falando e entregando à igreja aquilo que Ele quer que nós saibamos, aquilo que Ele quer comunicar, aquilo que Ele quer nos despertar dentro daquele momento, dentro daquele contexto. Então, Paulo vai dizer que se não houver intérprete, que a pessoa se cale, ou fale com Deus, e com ela mesma e Deus, e não para a igreja. E fale em 2 ou 3, e os outros que julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que cada um aprenda e todos sejam consolados. Paulo está dizendo que todos dentro do corpo de Cristo, todos dentro da igreja, não é um nem um é outro, não é o altar, não é o ministério, todos dentro da igreja podem profetizar. Nós devemos buscar os dons de profecia, assim como falar em línguas, como batismo no Espírito Santo. Isso é para edificação da igreja, mas que se faça um depois do outro. Não é todo mundo junto, não é aquela confusão, não é aquela mistura de línguas, mas um de cada vez. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O objetivo geral é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade, mas é preciso haver reverência. Nós podemos adorar a Deus com a nossa adoração, com a nossa oração, com o nosso louvor. Tem ministérios que tem ministérios de dança e apresentação de teatro e várias formas de adorar a Deus. O que não pode faltar é a reverência dentro de cada trabalho que é feito dentro da casa do Senhor. O respeito, a consciência de que a casa do Pai é uma reunião para o Pai e não para a nossa própria edificação, e não para o nosso próprio eu, não para a nossa própria vaidade. É Salomão que diz que tudo é vaidade. Então, para a introdução dessa lição, ele vai dizer que no Novo Testamento não há um manual de liturgia. Por quê? No Antigo Testamento a gente sabe que há o tabernáculo, a oferta, quem poderia apresentar, apenas sacerdotes, somos sacerdotes, num determinado período do ano, e naquele dia é específico para fazer o sacrifício, oferecer o holocausto pelo pecado, pelas ofertas do erro das pessoas. Mas a partir do Novo Testamento não existe mais essa figura obrigatória, essa liturgia obrigatória, mas nós temos que o comentarista vai trazer esse capítulo de Corinto, 1 Corinto 14, para dar um norte
para dar uma direção para que o trabalho aconteça com ordem e decência. O primeiro tópico é o culto pentecostal, liberdade e a reverência. E aí ele vai dizer que o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas, porque independente da cultura de cada lugar, que todo mundo adore da mesma forma, não é isso. Não é isso, até porque o que importa para Deus é que se adore em espírito e em verdade, e que tudo seja baseado no ensinamento da Bíblia. Então, independente da região, do país, do estado, sabe, que é preciso respeitar a especificidade, as diferenças de cada região. Quando há, por exemplo, um trabalho missionário, o missionário ele não entra naquela região destruindo aqueles costumes, aquela cultura. Ele entra acertando, ajustando adultério, certos costumes, certos rituais que são pecaminosos, que não edificam. Mas como é que ele faz isso? Ele faz podando? Não. É através de orientação, é através de todo um trabalho, através de todo um estudo, é feito tudo na direção do Senhor. Mas o alvo aqui do comentarista é dizer que quando, no dia do triunfo de Cristo e da igreja, que Cristo vier nos buscar, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Cada um de nós, brasileiro, europeu, aonde nós estivermos, nós vamos nos apresentar ao Senhor louvando a Deus em espírito e em verdade. Amém? E aí o primeiro subtópico é a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias de adoração em todos os ramos do cristianismo, né? E ele diz que nós não devemos associar o rigor da liturgia do culto judaico com outros vários sistemas de culto cristão, nem engessar o ritual. Tem que ser nessa sequência, tem que ter exatos minutos, tem que ser exatamente nesse formato, tem que ser dirigido exatamente. O trabalho, a gente tem que saber, a liderança, quem está na dirigência, dar liberdade ao Espírito de falar com a igreja, dar liberdade ao Espírito, mas por isso é preciso aprender a viver em Espírito, para entender até onde é a direção do Espírito, até onde é a emoção, até onde é o pessoal, até onde é a emoção de querer mexer no emocional da igreja. Mas tudo isso nós só conseguimos discernir a partir do momento que nós temos esse envolvimento mais direto com o Espírito Santo, que as lideranças, que as dirigências conseguem ter uma entrega ao Espírito. Então, ele vai dizer que tudo é flexível? Mas tudo tem que ter uma coerência, tem um limite da flexibilidade. Tem aquilo que está em 1 Coríntios 14:40, que é a ordem, é a decência e a ordem do culto, né? Que tudo corra com a ordem e a decência do culto. E aqui eu vou acrescentar o 1 Coríntios 14:33, que ele vai dizer assim, um instante, ele vai dizer que porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é Deus de paz, Deus é Deus de ordem, de decência, não é Deus de confusão. Se está confuso o ambiente, se as coisas estão perdendo direcionamento, então chama Deus para o negócio, para botar ordem, botar cada coisa no seu devido lugar, para que o povo não seja conduzido de forma estranha. Amém? Segundo subtópico, o culto. Então o comentarista da revista ele vai achar bem importante nós sabermos qual é a essência então desse culto. Para eu entender a liberdade, para eu entender a reverência, qual é a essência? O que é isso? Então ele pontua o termo culto como sinônimo de uma adoração.
quando eu vou adorar a Deus. Nosso enfoque no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego, que aí ele vem com um verbo de ação, tá? Serviço, adoração. Servir, prestar culto, adorar. Palavras no verbo de agir, de ação. Não de passividade, mas de ação. Adoração. A nossa liturgia é como uma forma de adoração a Deus. Terceiro tópico, a reverência do culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Então, quando você vai ao culto, que você vai prestar um culto a Deus, você vai oferecer um culto a Deus, ofertar esse culto a Deus, significa que você está reconhecendo a grandeza e a majestade de Deus sobre a sua vida. Um verso que nós precisamos fazer é deixar de dizer que nós vamos, eu vou assistir o culto. Assistir o culto nos coloca como espectadores. Você vai só para assistir, como se você estivesse numa grande plateia. E nós não somos uma plateia. Nós somos o ofertante desse culto. Nós precisamos oferecer ao Senhor um culto com adoração, com louvor, com salmo, com das formas que o Senhor colocar no nosso coração. Mas nós não podemos nos apresentar ao Senhor nos colocando numa condição de inferioridade, até, eu não consigo, eu não sei, eu sou tímido, eu não tenho nada. Todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Seja uma oração, seja um testemunho para a edificação da vida de alguém, seja um louvor. Nós temos algo para dar, porque o Senhor se semeou em nós que nós daríamos frutos. Então nós precisamos deixar esses estigmas para trás e crer que o Senhor confia em nós, né? Então ele vai dizer assim, o culto, ele é o diálogo de Deus com o seu povo. É a forma com que Deus conversa com o povo. E um momento de reverência. E aí ele vai fazer uma crítica. Ele vai dizer assim, alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse os nossos dias, a mensagem seria, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet. Por que ele está fazendo esse comentário? Ele está fazendo esse comentário não é só para chocar, mas é para que as pessoas comecem a refletir. Porque se você está no culto, você foi oferecer um culto ao Senhor, será que é o momento do celular? Claro, tem situações e situações, o Senhor conhece a cada uma delas. Nosso advogado é o Senhor. Que você deixa uma pessoa enferma em casa, você está esperando uma resposta, você está precisando, é uma emergência, são situações. Outra coisa é estar no celular, trocando mensagem aleatória, entrando em rede social, tá de assunto, tá com piada, tá com outros comportamentos que são inadequados. Quando nós vamos à igreja, nós precisamos nos desligar do que é externo. Afinal de contas, quando nós saímos da nossa casa para ir para o trabalho, os nossos problemas familiares, eles ficam da porta do escritório para fora. Eu não posso envolver a minha vida pessoal com a minha vida particular do trabalho. Quando eu saio do meu trabalho, eu pego a minha vida pessoal e levo para casa. E os meus problemas do trabalho ficam da porta para fora. Porque aquilo que eu sou, o que eu tenho de problema dentro da minha família, dentro do meu trabalho, não tem que influenciar a minha família. Aqui tem que haver uma divisão. O único lugar onde você entra com toda a sua bagagem é para a presença do Senhor. Porque você vai entregar para Ele todos os seus problemas e Ele vai resolver para você dentro do tempo dele, que é o tempo Kairos, não é o tempo Cronos, não. É dentro da vontade dele, dentro do tratamento que nós devemos receber dentro de cada situação. Não é dentro da minha vontade.
Isso se eu quiser verdadeiramente entregar ao Senhor. Então aqui ele faz para falar da reverência, ele usa a questão do celular, ele usa a questão das redes sociais, ele usa essa questão de que as pessoas hoje estão tão aceleradas e estão usando o celular com tanta naturalidade que ela não percebe que chegou na casa do Senhor. Já está na hora de desligar, está na hora de se entregar, está na hora de realmente ouvir a voz de Deus. Dentro disso a gente ainda vai ouvir outras questões em relação à reverência. Segundo tópico, o centro do culto pentecostal. A igreja e toda a congregação da Assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente de forma diversificada. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Quem é o centro? Jesus Cristo, tá? Filho de Deus. Para a adoração ao Deus Trino, que nós estamos falando de Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós somos a circuncisão, nós somos o símbolo, porque a circuncisão naquela época era um símbolo. Era real, porque naquele contexto as pessoas precisavam de algo real, mas qual é a simbologia disso? É uma marca. É uma marca, então nós somos essa marca, né, da circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Porque o coração do homem é enganoso. Se a gente se der ou seguir tudo aquilo que a nossa carne, tudo aquilo que a nossa emoção quer, nós não vamos viver em espírito, nós vivemos de acordo com as nossas vontades. Qual é o grande conflito? O grande conflito é o que você alimenta. Você está alimentando o seu espírito ou você está alimentando a sua carne? Você está se alimentando e se aproximando de Deus ou você está ficando vaidoso? Vivendo cada mais vez preso a um mundo materialista, a um mundo em que você não consegue dizer não para velhos hábitos. É preciso essa reflexão. Segundo subtópico, um culto vibrante no poder. Então aqui o comentarista vai dizer que na igreja de Corinto, que é muito parecida com a igreja de hoje, que oferece um culto a Deus com palavra, com louvor, com adoração, com a oração, não era um culto engessado, mudo, silencioso, onde a pessoa estava somente assistindo. Não. Ele vai dizer que havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, ou seja, eu não vim assistir um culto, eu vim oferecer um culto. Nada há nas instruções de Paulo que indique que essa manifestação dos dons é restrita somente à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. O texto de Paulo, as cartas de Paulo, falam que toda a igreja trabalhava, toda a igreja se envolvia, toda a igreja interagia. Ela não falava que era só o ministério do louvor, ela não falava só que era o altar, ela não falava só que eram certos departamentos. Era para todos, porque nós somos um corpo. E nada em nós é fragmentado. Os dedos não são fragmentados, o braço não é fragmentado, pescoço, cabeça, nada disso é fragmentado, é tudo colado, é tudo unido. E nós somos essa representação de um corpo que precisa ser unido. Terceiro subtópico, características pentecostais. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões das sinagogas, bem diferentes. Embora muitas características viessem delas. Então, a liturgia do culto, ela constava de oração e cântico. O louvor era parte da adoração desde os tempos antes dos séculos, da consumação dos séculos, né? Persiste, então,
a adoração no culto, né? As características. Ler a palavra de Deus, exortar, ou seja, ensinar a igreja através da palavra de Deus, e ensinamento. Leitura, exortação e ensinamento. Né? Engana-se quem acha que a exortação é só para ferir, é uma correção agressiva, uma correção impositiva. A exortação, quem exorta, exorta com amor. Ensina e orienta o porquê de determinadas situações estarem erradas, o porquê de determinadas coisas precisarem ser deixadas para trás, por que começar de novo, por que aprender. É um grande ensinamento. É assim que Jesus nos exortava as pessoas na época, né? Então ele vai falar de uma segunda parte, que as ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. A oferta também é parte, a oferta, dízimos e ofertas também faz parte da adoração. Vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. E por quê? Porque é preciso levar adiante a obra de Deus enquanto a igreja estiver nesta terra. Ter condições, como nós dizemos sempre no culto, Deus não necessita, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a obra nesta terra, aluguel, luz, água, condições de praça-linha, condições de limpeza, tudo isso depende de cada um de nós. Então, Deus ele vai fazendo, a obra vai favorecendo com que as coisas aconteçam, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que a obra permaneça, para que a obra continue, para que a obra alcance vidas. Amém? Terceiro tópico, na verdade. Como se expressa a liturgia das nossas igrejas? Como acontece hoje a liturgia da nossa igreja? A liturgia é o que direciona o culto. Então, antes de fazer a leitura das reuniões, de falar dos cultos, eu vou básico, né? O que é? A oração de abertura, os cânticos, que geralmente na nossa igreja nós cantamos os hinos da harpa, os corinhos, os hinos da harpa, leitura da palavra, ofertório, convite, né, ofertório, pregação, convite para se aceitar a Jesus, a oração final, bênção apostólica. No litúrgico, que vai ser sempre, dependendo muito, mas no padrão, como é o ritual do culto? Oração para começar, né? Leitura da palavra, oração, cânticos dos hinos da harpa, ofertório, pregação, convite para que os irmãos aceitem a Jesus, os visitantes, os que voltem para a casa dos presença, os que estão afastados, a oração final e a bênção apostólica. Essa é a parte litúrgica, do andamento do culto, né? No meio desse processo tem as oportunidades que são oferecidas aos irmãos, porque a todos é oferecido oportunidade. Paulo não deixa nada dizendo que não pode, e a nossa igreja, a nossa pastora, ela sempre dá oportunidade aos irmãos, um louvor, uma palavra, um testemunho que edifique. Então, as oportunidades, mas como nós estamos falando de reverência, é importante saber que cada coisa tem um tempo. Se eu tenho um culto que começa às 7 e vai se encerrar às 9, 9h30, eu também preciso entender e observar que a minha oportunidade são quanto tempo? 2, 3, 5 minutos? Eu tenho um louvar, vou dar oportunidade para a pessoa louvar. Quantas vezes a gente não vê? Não que a pessoa não esteja direcionada pelo Espírito, mas todo o trabalho ele é feito, o nosso culto ele é racional. Racional, é ordem e decência. Aí a pessoa vem para fazer o louvor, não é crítica, não é nada contra nenhum irmão,
mas é colocando, porque nós somos crentes, somos cristãos, vivemos na presença, nós precisamos aprender. Se eu tenho uma oportunidade de fazer o louvor, eu vou subir no altar e vou cantar o louvor. Eu não vou subir no altar, contar um testemunho, fazer a leitura e cantar o louvor. Porque o culto ele tem um tempo para acontecer. Então, se eu recebo a oportunidade, irmão, vem fazer uma oração específica pelas ofertas. Eu vou orar pelas ofertas. Tudo que seja a parte financeira, a parte de provisão das pessoas. Não é o momento de orar pela saúde. Não é o momento de eu entregar o meu filho. Não é o momento de eu entregar a situação do meu marido. Porque a oração é específica para aquele propósito. Nós, como crentes, precisamos entrar nos ensinamentos, nas direções do Espírito Santo. Irmão, vem fazer uma oração. Você vai fazer a oração, então, livre. Mas se a oração é específica e com propósito, nós precisamos aprender, irmãos, em Cristo Jesus, a seguir o propósito daquilo que está sendo pedido. Eu vim trazer uma palavra para a igreja. A menos que o Senhor não te direcione uma palavra, minha pastora, quem estiver dirigindo, irmã, igreja, eu recebi a oportunidade de uma palavra, mas eu tenho um louvor para cantar para a igreja. Canta o seu louvor para a igreja. Ah, mas eu quero deixar um versículo. Irmão, vamos entender que existe um tempo, existe uma coerência, mas existe a ação do Espírito Santo de Deus. O que equilibra tudo isso? É o discernimento, é o domínio próprio, é o conhecimento do até onde é o Espírito e até onde é a minha carne querendo fazer algo que o Espírito não me direcionou. Às vezes nós recebemos oportunidades que pode passar 5, 10, 15, porque nós estamos direcionados. Mas outra coisa é o subir sem direção, sem orientação e fazer como se depois da minha oportunidade não fosse haver mais culto. Amém? Então, as reuniões da adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, os cultos são abertos a todos, chamados muito comuns de culto da família, culto de ensino, doutrina, escola bíblica, círculo de oração, o trabalho com atividades com criança, adolescentes, jovens, vão incluir aí a consagração também. Então, assim, nós temos vários trabalhos que são feitos dentro da igreja. Nessas reuniões de adoração, a liturgia é simples. Ela permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade. Em nenhum deles é negado o púlpito. A nenhum irmão é negado a oportunidade. Todos têm oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. O que não tem coisa mais preciosa do que nós termos um testemunho de vida com Cristo. Porque nós conhecemos tantas pessoas que passam provas, momentos diferentes, e dentro dessas provas e momentos diferentes, a pessoa sente necessidade de ser exortada, de ser confortada, de se receber uma dose de ânimo. E quem espera uma cura e ouve a palavra de cura, ela sente que ela pode conseguir uma libertação das drogas, de um filho, do esposo, um esposo que volta para Jesus, uma porta que se abre, uma vitória que chega. Isso é para edificar a vida do irmão. Isso é uma oportunidade que você tem de entregar à igreja o seu testemunho, confirmando que Deus é na sua vida e tudo que Deus tem feito por cada um de nós. Então, os testemunhos sobre salvação, sobre cura, libertação e outras bênçãos, né? A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem bênção. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. Então ele vai voltar e falar novamente que quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivem essas mesmas experiências, são expressões espontâneas do Espírito. Veja,
Aí ele vai citar um versículo aqui na Bíblia, que daqui a pouco eu li para os irmãos, né? Que refere os dons de língua, interpretação de profecia no culto. E é muito comum o visitante se sentir a presença de Deus nos cultos. Então, qual é esse versículo que ele usou aqui? É o 14, tá? Nós estamos no 14. E eu vou ler aqui para os irmãos o 19. Porque, assim, às vezes a pessoa, ela pode se sentir intimidada por não ter sido batizada ainda no Espírito Santo. Ou ter sido batizada no Espírito Santo e não ter tido a manifestação das línguas. Mas Paulo, ele vai dizer assim: todavia, 1 Coríntios 14, versículo 19, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, na minha própria língua, tá? Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aí olha aqui o que o Paulo vai nos dizer: irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Paulo está dizendo que, continua sendo ingênuo como criança, mas tem o entendimento de adulto, tem a visão de adulto, continua ingênuo, inocente, com a inocência da criança, mas seja adulto, seja maduro, para compreender as coisas do Espírito. Vamos ter crescimento, né? Em outras palavras, vamos ter crescimento, vamos ter entendimento, porque você não precisa ficar malicioso para ter entendimento, muito pelo contrário, permanece na inocência, permanece na ingenuidade, te lembra que o reino do céu é de quem for como as crianças, né? Mas tem entendimento como um adulto. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, outras pessoas vão falar em línguas, mas ainda assim as pessoas não ouvirão. E aí ele vai exortar a igreja da seguinte forma: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis, para os que aguardam a vinda de Cristo, para os que têm intimidade com o Senhor. Não é a falar em línguas, é a profecia que vem depois do falar em línguas. Amém? Pois se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas estranhas e entrarem pessoas que são incrédulas, pessoas que não servem a Cristo, elas vão olhar aquele cenário e vão dizer que as pessoas são loucas, vão dizer bando de maluco, bando de crente maluco, fala uma língua estranha. Mas o que a palavra vai dizer? Que se a pessoa estiver falando em profecia, aí sim, aquele que chegou, que é incrédulo, que não conhece o nosso Cristo, ele se rende. Ele se rende porque, como está falando no idioma dele, no algo que ele entenda, na linguagem que ele entende, ele consegue perceber que ali tem Cristo, ali tem Jesus, ali tem Deus. Amém? Então, é importante a gente continuar, né, crendo e buscando os dons do Espírito, buscando falar em línguas, buscando crer que a edificação é para a igreja. Nós precisamos ter a ordem e a decência do culto, tá? Eu queria deixar para os irmãos, vou fazer a conclusão e vou deixar para os irmãos uma meditação. Conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós podemos ser espontâneos, mas nós precisamos ter reverência. Estamos na casa do Senhor, estamos na casa do nosso melhor amigo. Amém? Então, nós não somos espectadores do culto. Vamos tirar da nossa mente essa visão de que eu vim assistir um culto. Você veio foi oferecer, você veio foi ofertar um culto a Deus. Louvor, adoração, alegria do Senhor. Foi o que você veio trazer ao Senhor com muita alegria, né?
Antes participamos dele com cânticos congregacionais, corais, conjuntos, com louvores, dando glória a Deus e aleluia. Vamos mudar alguns estilos. Nós não viemos para ser servido. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Você serve a um Deus que mandou o seu filho morrer por nós. E quando este filho se despiu da sua glória para estar entre nós, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, quando você, noiva de Cristo, for à igreja, não vá à igreja para ser servido, vá à igreja para servir, vá à igreja para oferecer um culto racional ao Senhor, com entendimento. Senhor, tira a venda dos meus olhos, tira o tampão dos meus ouvidos, me dá entendimento de tudo que acontece dentro da tua casa, me dá entendimento, discernimento da tua palavra, para que eu possa te ouvir, te compreender, e que essa compreensão venha trazer mudança verdadeira na minha vida, e para não ficar só nas minhas palavras, para não dizer que não está. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 22, ele vai dizer assim: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, ou seja, aquele que se sente mais fraquinho, que parece que não serve para nada, diz assim, eles são necessários. Vou repetir. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, aqueles que a gente acha que é menos qualificado, porque tiveram passado, porque não se enquadram, porque não se encaixa, aqueles que parecem ser menos honrosos, o que ele vai dizer? Esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Não se sinta incapaz. Deus fez você precioso, valioso, com algo a ofertar. Não permita que o inimigo dissipe na sua mente que você não é capaz, que você não tem nada para dar, que você não é capaz de falar, de cantar, de falar do seu testemunho, que você não tem nada para dar. Você tem algo muito importante para dar. Você tem muito valor. Para que não haja divisão, olha o que ele vai dizer, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Dentro da casa de Deus não existe dissensão, pelo menos não pode haver, é o que diz a palavra. Todos somos partes do corpo, cada um com uma função, cada um com um chamado, cada um com um dom, mas todos fazemos parte desse corpo. Então nós temos liberdade de adorar o nosso Deus com o nosso dom, de acordo com o que Deus nos chamou. Mas a lição de hoje, ela não é só sobre liberdade. Ela também vai falar sobre a ordem, sobre decência. Então, o que acontece? Nós estamos indo na casa de Deus, na casa do nosso melhor amigo. Quando nós vamos à casa de um visitante, de uma pessoa que a gente vai visitar, nós não entramos na casa dessa pessoa de qualquer maneira. Nós respeitamos cada espaço. Batemos o nosso sapatinho na porta, deixamos o sapatinho na porta para entrar, nos sentamos, entramos em cada cômodo, de acordo com o que o anfitrião da casa nos diz, não, pode vir, vem para cá, senta aqui, mas nós estamos debaixo de um direcionamento do dono da casa. Não é porque você serve um Deus em espírito, que você não está visualizando o dono da casa, que ele não esteja lá. Ou que você possa se jogar no sofá da sala dele e se espojar como se você não estivesse, se você estivesse na sua casa. Nós precisamos ter a reverência que Deus merece, que a casa do Senhor necessita. Se eu me preparo para visitar uma pessoa,
e não me visto de qualquer forma, e não falo de qualquer maneira, e não ajo de qualquer maneira, eu também não posso ir à igreja e me portar de qualquer maneira. Eu não posso deixar de orientar os meus filhos, eu não posso deixar de me orientar, eu não posso deixar sabe o que acontece? Não é hipocrisia. É porque quando eu vou à casa de alguém, eu não vou de qualquer maneira. Não vai de qualquer jeito. Você não põe uma roupa e vai. Você não deixa de levar uma bolsa, você não deixa de levar o seu documento. Qual é o instrumento? Quando você vai ao seu trabalho, você deixa de levar, ou deixa de se vestir, ou deixa de se colocar de acordo com o que o seu ambiente do seu trabalho pede? Porque na casa do Senhor seria diferente. Quando você está no seu trabalho, que você pode levar seus filhos, eles agem de qualquer maneira. Lembrando que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. Mas ele nos diz, e aí vamos nos colocar também, deixai vir a mim os pequeninos, deixai vir a mim os inocentes, deixai vir a mim os afastados, deixai vir a mim os que não me conhecem. Mas ele diz o quê? Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Instrui o afastado no caminho que ele deve andar. Instrui o recém-convertido no caminho que ele deve andar. Reinstrui o desviado no caminho que ele deve andar. Instrui o meu povo no caminho que ele deve andar. Vamos colocar a criança como um todo, simbolizar o todo. Então, deixar vir a mim os pequeninos, deixar vir a mim o povo. Instrui o povo no caminho que deve andar. Amém? E o tempo. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino. Hoje, como homem, eu preciso tomar as atitudes e agir como homem. Hoje, como uma pessoa perseverante em fé, que caminha, que busca a face do Senhor, eu preciso ter crescimento. A criança que chega na igreja, ela precisa crescer. Lembrando que essa criança, ela não é só a criança, nossos filhos pequenininhos, não. Ela é o recém-chegado. Ela é aquele que precisa ser acolhido, porque ela ainda vai engatinhar na fé. Ela ainda vai se alimentar do leitinho na fé. Até ela ter estrutura, substância para começar a se alimentar cada vez mais da fé. Essa criança, não é criticar as crianças em si, mas no todo, nós nos enquadramos como essa criança quando nós chegamos na presença do Senhor e não conhecemos nada de Cristo. E nós vamos começar a ser orientados na fé. Então, como a criança, permita-se ser orientado, permita-se ter o crescimento, permita-se amadurecer e vivenciar. Porque nem que Deus mande um anjo tocar na sua boca com uma brasa de fogo, você vai falar como um homem. Você vai amadurecer. Mas que seja no amor, que seja por vontade própria. Amém? Um domingo abençoado a todos os irmãos. Culto hoje às 19 horas. Deus dê um dia abençoado a cada irmão e uma semana vitoriosa para cada um. Em nome de Jesus. Amém.